Então, pessoal, hoje vamos falar sobre intubação, alguns detalhes que eu quero que vocês aprendam mesmo para a gente treinar na prática, tá? Primeiro de tudo, eu não vou me atentar tanto a essa parte, mas as indicações de intubação a gente tem que saber, né? Então, as indicações a gente vai puxar muito para a parte ventilatória, para a parte hemodinâmica, para a parte neurológica e para a parte metabólica, certo? Quando é que a gente vai ter alterações ventilatórias que vão justificar uma intubação? Quando a gente tem taque de espineia, quando o paciente tem esforço excessivo que tende a cansar mesmo a musculatura e ele não consegue respirar. Imagine que você está correndo de um cachorro, né? Você sabe que o cachorro vai te morder caso você pare, mas tem uma hora que você cansa da cãibra, você cai e o cachorro te morde. A parte de indicação, taque de espineia aqui, funciona mais ou menos da mesma forma. Você sabe que tem que respirar mais rápido para lavar um CO2, por exemplo, mas tem uma hora que a musculatura cansa. Então, para evitar que você canse e aumente, por exemplo, um PCO2 para um nível não esperado, né, você não consiga manter uma oxigenação adequada, a gente intuba o paciente antes dele cansar. Então, taque de espineia é um indicativo de intubação. E aí entra aqui nessa parte ventilatória indicações de parte metabólica, né? Por exemplo, uma acidose metabólica que a gente vai encontrar numa sepse, a gente tem aqui a hipoxemia refratária, Covid, por exemplo. A gente tem queimaduras de vias aéreas, aí puxando realmente para a parte ventilatória, a parte anatômica mesmo. Uma queimadura em via aérea, nariz, vibristas ali nasais, uma queimadura, uma fuligem em via aérea que vai gerar inflamação dessa via aérea e consequente obstrução por edema. Anormalidades da parede torácica, você tem um tórax instável, certo? Então, essa que machuca o paciente, né, ele não consegue respirar de forma adequada. Essas são indicações ventilatórias e metabólicas aí que levam o paciente a ser intubado. A parte hemodinâmica, principalmente instabilidades, a gente vai ter a ajuda na oxigenação, a parte mais, vamos dizer assim, sugestiva para a intubação, uma vez que o paciente, às vezes ele está grave, faz um choque cardiogênico, por exemplo, e a parte taquicárdica dele, que é compensatória, vai exigir mais oxigenação e o paciente às vezes não consegue. Então você pode intubar esse paciente até como forma de reduzir dano, reduzir gasto energético para ele ajudar um pouquinho com essa oxigenação também por esse lado. A parte neurológica é o mais comum ainda, que a gente mais aprende, vamos dizer assim, na faculdade, que é o rebaixamento de nível de consciência. Glasgow abaixo de 9, 8, 7, 6, tudo isso já tem indicação justamente para proteção de via aérea. Então, só passando, né, uma geral nas indicações. Vamos começar com o mapa do tesouro, que eu chamo para vocês verem. O que é que vocês têm que ver na hora de intubar alguém é essa imagem aqui, tá? Isso daqui, claro, é uma prova broncoscopia, alguma coisa mais sofisticada, mas o que a gente vai procurar é exatamente isso, certo? Na hora de intubar um paciente, vocês têm que gerar uma imagem muito semelhante a essa daqui. Vocês têm que colocar a epiglote aqui na parte anterior, na parte de cima. Vocês têm que ter uma visualização muito boa das cordas vocais e aqui da traqueia, né, na parte de dentro, o tubo da traqueal aqui no centro. E, se possível, você identificar até o esôfago, que vai estar lá embaixo, sem as pregas vocais aqui nas laterais. Então, se você consegue visualizar essa imagem aqui, você tem uma senhora imagem, né, um senhor mapa do tesouro para colocar o tubo de forma perfeita, né, bem tranquila e com muita segurança de que está entubando o local certo. Então, isso é o que a gente vai buscar na aula de hoje. Mas, ao contrário do que 90% dos alunos, 90% dos médicos, eles querem, que é justamente já passar o laringo e encontrar isso daqui, existe todo um preparo. Então, existe uma aula para você aprender a chegar nessa imagem de forma mais correta e mais segura possível. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês e que eu quero que vocês sempre coloquem isso no primeiro passo de uma intubação se chama pré-oxigenação. Eu vejo muito no dia a dia os pacientes serem intubados sem uma pré-oxigenação adequada. Se você, por qualquer motivo, falar acho que vou intubar esse paciente, já comece a pré-oxigenar. Coloque a saturação, coloque a FO2 o aporte, né, de oxigênio do catéter nasal, da máscara de Hudson, coloque na VNI acoplada ao ventilador, coloque sempre a fração de oxigênio máxima que esse dispositivo possa oferecer. Uma boa pré-oxigenação vai garantir para você um tempo hábil para você ficar tranquilo para fazer uma intubação, seja ela até difícil, mas um tempo tranquilo para você fazer esse procedimento sem o paciente
né, ter quedas do nível, do nível de saturação de oxigênio. Então, sempre, pensou em entubar, já coloca a FO2 da VNI em 100%, já coloca a máscara de Hudson a 15 litros por minuto, já coloca o catetezinho, se for isso só que tem disponível, a 6 litros por minuto. Sempre coloque o máximo de fornecimento de oxigênio possível para esse doente. Reza a lenda que se você inspirar fundo 4 vezes, você consegue trocar todo o ar que tem no seu pulmão. Então, se você, teoricamente, respirar fundo aí umas 4 vezes com oxigênio a 100%, você troca todo esse ar que está no seu pulmão, tira o nitrogênio todo e só respira oxigênio. Pô, isso daí é sensacional, vai saturar as hemoglobinas loucamente, vai sobrar PO2 ali no sangue e o paciente vai estar pré-oxigenado bem o suficiente para você fazer uma intubação bem tranquila. Então, sempre façam isso. Esse slide é um dos mais importantes para o procedimento de intubação. Vejo muito paciente ser intubado saturando 80%, 90%, 93%. Lembre a correlação entre saturação e PO2. 90% de saturação correlaciona com uma PO2 de 60%. Para cair, isso daí é um tapa, certo? Então, o melhor que você pode fazer para o seu paciente nesse momento, pensou em intubar, pré-oxigenar com muita qualidade. Segunda coisa que você vai fazer durante a pré-oxigenação é preparar os materiais. Então, a gente vai precisar de um laringoscópio com lâmina adequada, né? Adulto a gente usa a curva, tamanho 4, mas pode usar 3 se for uma boquinha menor, pode usar uma 5 se for, né, uma boca maior, um pescoço mais longo. Criança a gente usa a lâmina reta. A gente vai precisar do tubo que gira em torno aí de 8, 8,5 até 9 em homens, e a gente costuma usar 8, 8,5 nas mulheres. Evitem cânulas mais finas, certo? Elas obstruem mais fácil, ela tem uma resistência maior por causa do diâmetro ser mais fino, e aí gera pressões na via aérea maiores, né, com ventilador. Porventura, vocês vão ter dificuldade, vocês podem usar uma Guedel para oxigenar melhor o seu paciente, vocês podem usar um bugie para ajudar na hora da intubação, se a glote não estiver bem exposta, né, se não estiver bem exposta para ser levantada, né, no caso. A gente pode usar uma máscara laríngea, por exemplo, em intubações mais difíceis, que a gente não consiga passar o tubo, né, de forma temporária. Então, o básico, o que é que a gente tem que precisar? De um tubo, né, e um laringoscópio com lâmina adequada. Sempre testem o tubo, tá? Esse tubo aqui você vê que está com a luzinha acesa. Aí sempre tem um tubo adequado, né? O tamanho adequado. Notem que o tubo tem essa marquinha preta aqui. Essa marquinha preta é o que vocês têm que colocar no local das pregas locais. Então, passou essa marquinha preta da prega, tá ótimo, certo? Não precisa introduzir mais. Em teoria, ele está bem oxigenando, né? Está bem entubado e bem oxigenando aí os 2 pulmões, ventilando bem os 2 pulmões. A gente não vai abordar via aérea difícil, então não vou abordar muito sobre o bugie, sobre máscara laríngea aqui, mas são, junto aí do videolaringoscópio, de outros materiais para via aérea difícil, são instrumentos para a gente utilizar, se você tiver disponível uma caixinha de via aérea difícil, para você utilizar se o paciente tiver por alguma dificuldade. Vamos aprender aqui a fazer o máximo para que esse paciente não apresente dificuldade, certo? Muitas intubações elas são ditas difíceis porque não houve um bom preparo pré-intubação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pré-oxigenar o paciente. Segunda coisa, durante a pré-oxigenação, vamos preparar os materiais. Além disso daqui do básico, o básico também conta com ambu, né, uma máscara acoplada a um ventilador manual, né, uma unidirecional acoplada aqui com uma máscara adequada. A gente tem que ter um carrinho de parada próximo, preferência tudo bem organizado, tudo certinho aqui, e a gente tem que ter um sistema de aspiração também funcionando direitinho e, obviamente, se possível, né, sempre monitorizar o paciente o máximo possível. Tá? Então, por exemplo, eu prefiro fazer uma PAI antes de uma intubação, eu prefiro fazer um acesso central antes de uma intubação, porque eu tenho melhor o paciente mais na mão, vamos dizer assim. Então, dê preferência a uma boa monitorização, um bom manejo com o seu paciente antes do procedimento. Então, ambu, laringoscópio, tubo, carrinho de parada, monitor e aspiração. Sempre lembrem desses materiais, certo? Isso daqui é essencial. É muito fácil de você, não consegui entubar, pega aí o ambu. Cadê o ambu? Não tem ambu preparado. Oh, poxa, a laringoscopia aqui está até fácil, mas está cheio de secreção, não estou vendo mais nada. Cadê o aspirador? Não está montado. Então, se preparem antes. Prevenção é sempre o melhor para você fazer qualquer procedimento.
Durante a pré-oxigenação, preparamos aqui os materiais, certo? Material físico, não estou falando de medicação ainda, e vou posicionar o meu paciente. Tá? A melhor posição que eu posso encontrar para entubar o meu paciente é colocando ele não em 0 grau. De preferência, eu sempre coloco aqui uns 20, 30 graus, ele um pouquinho inclinado, sempre com um coxim na parte da occipital. Notem que é na parte do occipital, não é no pescoço do paciente, na cervical, não é aqui nas costas do paciente, na escápula, é na occipital, certo? Levantem a cabeça na intuição de fazer a posição de sniffer, tá? Então, a primeira coisa que vai fazer é a posição de sniffer de cheirador mesmo, certo? Imagine você cheirando uma flor, vocês colocam a cabecinha um pouco para frente, dá uma cheiradinha, tá? Então, nessa de colocar a cabecinha para frente, eu pego aqui a minha orelha, tá? E eu coloco ela no nível do meu externo. Então, essa imagem aqui, ela ainda não está 100% representativa. Tem uma imagem muito melhor que eu vou mostrar para vocês, mas a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que a orelha, o tragus aqui da orelha, tem que estar no nível do externo. Então, era mais ou menos para estar nessa posição aqui assim. Vou mostrar para vocês depois a imagem. Segunda coisa que eu quero que vocês façam é levantar a cama para a cabeça do paciente estar na mesma altura do seu externo. Então, teoricamente, aqui, ó, essa altura aqui está o seu externo. Então, isso vai fazer com que você tenha um bom posicionamento, uma boa altura para você não ter que entubar como, sei lá, 99% das pessoas fazem, que é se contorcendo todo, ficar todo corcunda para poder entubar o paciente que está lá, 0 grau, na sínfise pública, né, na altura da sua sínfise pública. Então, não façam isso. Levantem a maca do paciente até mais ou menos o seu externo, um pouco abaixo, talvez. Segunda coisa é que você tem que ter o rosto paralelo ao teto, tá? Então não adianta você, por exemplo, colocar aqui o occipital e ele fazer uma flexão aqui da coluna cervical. A ideia é que você só leve a cabeça um pouco mais para cima, como se fosse a posição do cheirador mesmo. Não é para flexionar nem para hiperestender o paciente. Então não é para botar o coxinho aqui na cervical, que vai hiperestender a cabeça do paciente, e não é para colocar de uma forma que você suba demais e flexione aqui a cabeça do paciente, tá? Peça alguém para ficar do seu lado direito, principalmente porque a sua mão direita pode ajudar bastante, tanto para posicionar melhor aqui na cervical, né, intubação com mão dupla, ajudar aqui segurando um pouco a cervical, empurrando um pouquinho a traqueia para a sua direita, ou mesmo puxando aqui a rima labial do paciente para a sua mão direita, e na hora que você for pegar o tubo, alguém vai ter que ficar aqui do seu lado direito para fazer isso que você acabou de fazer. Então solicite, ó, talvez eu peça para você segurar aqui a boca do meu paciente, então alguém vai estar lá, pronto, segurou a boca do jeito que você viu, perfeito, deixou aqui para você visualizar. E por último, faça uma leve elevação da cabeceira. Então, aqueles 20, 30 graus aqui que eu comentei para vocês, que inclusive facilita a orelha ficar aqui no nível do externo. Tá? Então, pré-oxigenação, bom preparo do material, a parte física, um bom posicionamento do paciente, enquanto isso ele está lá respirando a 100% de oxigênio, e a gente vai preparar as drogas desse paciente, certo? O que é que eu vou usar para induzir o meu paciente? Eu vou fazer uma sequência rápida, e aí toda a sequência rápida ela se baseia em analgesia, um pouco controverso hoje em dia, mas basicamente analgesia, um bom hipnótico, certo? Deixar o meu paciente sedado, dormindo, ele não lembrar do procedimento, e um bloqueador neuromuscular. A gente tinha muita resistência, né? Muitos médicos têm muita resistência em fazer o bloqueador neuromuscular, com medo às vezes. Se eu não intubar, o paciente não vai estar respirando, o que é que eu vou fazer? Se você indicou a intubação, você tem que intubar. Se você não intubou, ele vai voltar a ficar cansado e vai talvez parar pelo cansaço da taquidispneia. Então vai ter que intubar do mesmo jeito. E ele tosse, o paciente sempre vai apresentar um reflexo. Por melhor que você tenha feito um analgésico, por melhor que você tenha feito um sedativo, o paciente tem um reflexo de tosse. Então muito provavelmente ele vai tossir na hora que você começar a laringoscopar ou colocar o tubo mais próximo. Então sempre faça um bloqueador que facilita muito. Depois do Covid, todo mundo começou a usar bloqueador, porque ninguém queria tomar tossida na cara. Então pegou muito bem aí, vamos dizer assim, uma boa cicatriz que o Covid deixou, foi a galera usar o bloqueador neuromuscular. Drogas utilizadas para o pré-tratamento aqui, como analgesia, principalmente o fentanil, tá? A gente vai saber a dose aqui do fentanil. O fentanil é
uma droga que tem basicamente 3 apresentações de ampola. A gente tem a ampolinha de 2 ml, de 5 ml e de 10 ml. Mas todas elas vêm com a mesma diluição, certo? 50 microgramas por ml. Então notem que o mais importante não é falar ml. Ah, eu quero tantos ml dessa droga, eu quero tantos... Você tem que falar a micrograma ou a miligrama dessa dose. Porque a gente é sabido, né? A gente é esperto e sabe as medicações que a gente está pedindo, a gente pode falar em ml. E aí você fala a mesma língua do enfermeiro ali que está fazendo, o técnico que está fazendo. Mas o certo é você falar em miligramas ou microgramas. Mas pode ser que na hora da intubação isso se confunda um pouco, então é mais fácil você falar em ml, que fica mais seguro até para o paciente. Mas você tem que entender que existe diferentes doses, diferentes concentrações de ampolas para cada medicação. Mas o fentanil tem todas essas apresentações com a mesma concentração de 50 microgramas por ml. Então, se a gente pegar aqui pelo peso, fizer todas essas contas certinhas, vai dar entre 2 a 5 ml, tá bom demais. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai grudar na cabeça e vocês vão saber direitinho quando usar 2, quando usar 5, quando usar até mais ou menos. Já o midazolam, que é uma das drogas hipnóticas que a gente vai utilizar, a gente tem 3 ampolinhas também diferentes. A gente tem uma ampola de 5 ml, a gente tem uma ampola com 3 ml e a gente tem uma ampola com 10 ml. Tá? A ampolinha com 5 ml é a diferentona. Ela tem 5 miligramas em 5 ml. Logo, ela tem uma concentração de 1 miligrama por ml. Então, se eu disser, eu quero uma ampola de midazolam com 5 ml, se eu disser para fazer 5 ml dessa ampola, são 5 miligramas. Se eu quiser, eu quero 2 ml dessa ampola, são 2 miligramas. Diferente da ampola de 3 ml. A ampola de 3 ml, eu trouxe ela aqui, trouxe. A ampola de 3 ml, ela tem 5 miligramas por ml. Então, nessa ampolinha de 3 ml, eu tenho um total de 15 miligramas. É como se fossem 3 ampolas dessa daqui. Tá? Então, se eu pego 2 ml dessa ampola, é super diferente dessa. 2 ml dessa daqui primeira, eu vou fazer 2 miligramas. 2 ml dessa, eu estou fazendo 10 miligramas. Tá? Então, é uma dose 5 vezes mais concentrada. Por isso que tem que prestar atenção em qual ampola está sendo administrada no seu paciente. Dormonide é um benzodiazepínico, né, que tem complicações hemodinâmicas. Então, se o paciente, por exemplo, está sendo entubado porque está instável hemodinamicamente, está gastando energia, na hora que você faz 3 ml de dormonide para induzir aqui, você pode inclusive matar seu paciente se fizer um negócio desse rápido aqui de forma inadvertida, 1 miligrama muito elevado aqui para o paciente. Então tenham cuidado. Qual é a ampolinha que eu quero que vocês usem? Eu quero que vocês usem essa, certo? De 5 ml. Então 1 miligrama por ml, eu vou usar de 3 a 7 ml. Logo, de 3 a 7 miligramas em cada paciente. E aí a gente fazendo a conta vai estar 0,2, 0,3. A gente vai chegar nessa conta aqui. Mas aí você vem, poxa, se isso daí causa instabilidade hemodinâmica, por que não tem outra droga que eu posso usar aí que não tenha tanto perigo? Tem o etomidato. Tá? O etomidato é uma medicação também hipnótica que você quase nunca vai ter instabilidade hemodinâmica. Ele gera muito menos instabilidade hemodinâmica do que o dormonide. Reza a lenda aí da supressão, né, da suprarrenal, mas em doses contínuas isso é muito mais frequente. Né? Em BIC, bomba de difusão contínua, isso é muito mais frequente. Quando a gente faz em bolos assim para indução, não é frequente, pode usar de forma bem tranquila. De forma geral, 20 miligramas dá para um adulto aí de 70, 80 quilos. Então, normalmente você vai usar uma ampola inteira, certo? Com os 20 miligramas, ou seja, com os 10 ml. Uma ampola dessa tem 10 ml, cada ml com 2 miligramas. Então, eu tenho 20 miligramas no total. Tá? Então, de forma geral, uma ampola de etomidato. Muito mais fácil do que fazer conta, muito mais tranquilo, porque você pode trocar as ampolas e muito mais seguro da parte de instabilidade, porque isso daqui não gera instabilidade hemodinâmica. Então, esquece o dormonide e junta só o etomidato. Mas não tem etomidato no meu trabalho. Paciência, faça os cálculos do dormonide, tá? Outra coisa que a gente vai aprender é o bloqueador neuromuscular. Então, eu já fiz o meu opioide, eu já fiz o meu hipnótico e agora eu vou bloquear meu paciente, tá? Deem preferência a succinilcolina, porque ele age de forma mais rápida. Ele dura de 5 a 10 minutos ali o tempo, aqui ó, 6 a 10 minutos a duração da succinilcolina, ao contrário do rocurone, que dura 40 a 60 minutos. Tá? Por que eu digo para dar preferência aqui? É porque se meu paciente ele não conseguir entubar, ele vai voltar mais fácil? Não é por isso. Mas, por exemplo, olha aqui, ó, deixa eu tirar aqui da frente, ó, o etomidato, qual é o tempo de duração? De 3 a 12 minutos.
Então você imagina que você fez o etomidato, que durou ali o efeito 10 minutos, o cara está sedado, está dormindo tranquilo, e você usou um rocurônio de 40 a 60 minutos. Pô, aí você vai tá de boas, porque o paciente ele vai estar bloqueado, não vai estar se mexendo, não vai estar fazendo nenhum, não vai estar brigando com o ventilador, não vai estar nada. Você vai pensar, pô, eu sedei meu paciente, ele ainda está tranquilão. Então, minha equipe de enfermagem está tranquila para fazer aí a bomba de infusão, né, com fentanil em bomba, com meu dormonide em bomba. Destaque que o paciente já passou o efeito do etomidato, ele já está acordado e o rocurônio ainda está bloqueando ele. Então, coitado, ele volta a acordar, volta a ficar desperto, às vezes até passa o efeito também do fentanil e ele fica bloqueado aí por um tempo. Então você vê a pressão cardíaca da pessoa estourar, você vê a frequência cardíaca da pessoa aumentar e esse caramba, que reação é essa? Muito louco. Tá? Destaque é o etomidado passando efeito e o bloqueador comendo solto lá no paciente. Então deem preferência para succinil, ou então coloquem aí de fato uma analgesia e uma sedação mais rápida em bomba de infusão para o seu paciente não perceber que está bloqueado. Succinilcolina também é ligeiramente mais fácil, né? De 1 a 1,5 miligramas por quilo. Então, o destaque aqui da ampola da succinilcolina é que ela vem em pó, você tem que diluir. Tem duas apresentações, que é a succinilcolina de 100 miligramas. Então, se eu vou usar de 1 a 1,5, em teoria eu vou usar a ampola toda, no máximo, provavelmente, né? Agora você pega aqueles pacientes mais obesos de 100, 120 quilos, aí talvez você puxa aí para 2 ampolas, tá? Mas normalmente o que é que eu faço? Eu diluo esse pó que tem 100 miligramas para 10 ml, então eu vou ficar com 100 miligramas por 10 ml. Logo eu tenho 10 miligramas por ml, tá? Lembrando que essa aula está gravada, quem for ruim de matemática é só parar e voltar. Certo? Então eu tenho 10 miligramas por ml, uma vez que eu diluo isso daqui em 10 ml. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Se o paciente pesa 70 quilos, eu penso em 7 ml, que são 70 miligramas. Se o paciente pesa 80 quilos, eu penso em 8 ml, que são 80 miligramas. Mas como é de 1 ao 1,5, eu sempre puxo um pouquinho para cima. Tá? Então, 80 quilos, eu faço a ampola toda. 90 quilos, eu faço a ampola toda. 100 quilos, eu já faço uma ampola e alguma coisa. Tá? 60 quilos, 50 quilos, eu já faço 6, 7 ml. Tá? Então, sempre um pouquinho para mais, tá bom. Existe outra apresentação que é de 500 miligramas no pó, tá? Isso daí deve ser para cavalo, não faz sentido usar isso daí em gente, tá? Mas lembrem que tem 500 miligramas e por vezes essas apresentações de pó de 500 miligramas aparecem nos carrinhos de parada, então tenham cuidado, porque pode fazer aí os 10 ml, aí tá fazendo 500 miligramas do paciente, tá? Então lembrem que essa apresentação existe, que vocês têm que ter cuidado na hora de pedir a succinilcolina. Se você pensar no rocurônio, eles vêm com a apresentação, deixa eu ver se eu trouxe a ampolinha, trouxe. De rocurônio, eles sempre vêm com a apresentação de 50 mg por 5 ml ou de 100 mg em 10 ml. Então, sempre aí uma apresentação de 10 mg por ml. Tá? Então, basta você fazer ou 1 mg por quilo, então, ou 2 ampolinhas dessa, ou uma ampola da de 100, de 100 mg, né, de 10 ml, que normalmente vai fechar aí os 100 mg, um paciente que não precisa necessariamente ser 1 miligrama, certo? É de 1 a 1,2, se eu não me engano, então é bem tranquilo você usar 2 ampolinhas dessa. Se quiser, né, você pode usar uma ampola e meia, enfim, tá? Mas essas doses aí são as padrões. Hoje em dia a gente usa muito menos, a gente tende a usar muito menos, né? Principalmente quem é anestesista, alô, Macalu, a gente tende a usar menos essas medicações e vai pensar mais em outras drogas, como o Precedex misturado aí com a ketamina, né? O famoso Ketadex. Que a gente vai fazer sempre uma diluição aí, ó. O Precedex, né, a dexmedetomidina, ele vem na apresentação de 200 microgramas em 2 ml, então uma concentração de 100 microgramas por ml. A gente aspira um mlzinho desse, e a gente aspira 2 mlzinho desse daqui para também fechar 100 miligramas por ml, tá? Então a apresentação da ketamina, 500 miligramas em 10 ml, logo 50 miligramas em 1 ml. Puxo 2 desse, puxo um desse, eu tenho 100 microgramas por ml e eu tenho 100 miligramas por ml. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dose mais ou menos aí de acordo com o peso do meu paciente. Então vou fazendo até 6 ml dessa solução, 7 ml dessa solução, aos pouquinhos, certo? A cada 1 minuto, a cada 2 minutos, até o paciente dar uma apagada, né? Dar uma relaxada boa. Então, drogas para indução. Como é que eu vou lembrar dessas doses todas, meu Deus do céu? Então eu boto aqui 2 imagens para você. Eu trago uma vovozinha pequena, magrinha, e eu trago um cara jovem, obesão, e bem agitado, certo? Então, homem, jovem, obesão, mulher, senhorinha, baixinha, magrinha,
a gente tende a usar muito menos do que essa pessoa aqui, tá? Então essas doses aqui, quando eu falo de 2 a 5, né, de 2 a 7, eu penso nesses dois extremos, tá? Então, se eu pego aquelas vovozinhas, já meio AVC isquêmico, magrinha, acamada e tudo, pô, use o mínimo. Às vezes você usa fentanil, midazolam, a vozinha já apagou, já não tá mexendo mais nada, não dá nem tempo de você pensar a succinilcolina, você já tá toda molinha lá, você já quer entubar, certo? Agora, pega esses jovens, às vezes que é usuário de droga, pô, gigantão, cheio de hiperativo e tudo, esse daqui vocês têm que cacetar mesmo a mão para poder fazer o efeito adequado. Então, fentanil, se era de 2 a 5, 2 ml na vovozinha, 5 ou até mais, certo? Dependendo do paciente, ml de fentanil nesses pacientes. 2 ml é bom demais. Se eu pegar um jovem, homem, magro ou qualquer coisa assim no meio, entre um e outro, eu uso de 3 a 4, vai pelo bom senso aí. Midazolam a gente puxou de 3 a 7, então lembrem que é aquela ampolinha de 5 mg por ml. Se eu falo 3 ml, são 3 mg. Se eu falo 7 ml, são 7 mg. Esses são os extremos. 3 mg, ou seja, notem que, olha o que eu estou querendo usar aqui, 3 mg na vovozinha. Se eu falar que quero 3 ml daquela outra ampola que tem 5 mg por ml, eu vou usar 15 microgramas, ou 15 miligramas. Então, provavelmente essa vozinha vai detonar a pressão, tá? Quando a gente fala em tóxicos, lembrem que, né, a vozinha pode parar na indução anestésica, né, na indução do sedativo aqui, por causa disso, por causa que ela tem uma dose em excesso aí do midazolam. Esses pacientes aqui, a gente usa de 7 miligramas. Então, vejam que mesmo o paciente gigantão aqui, não necessariamente eu vou usar nem os 15 miligramas daquela ampola mais concentrada. Tá? A gente pode usar ela de forma bem mais tranquila aqui, que vai sedar o meu paciente. Claro que aí dependendo, né, se o cara for mais ativo, se tiver mais difícil de sedar, a gente pode usar mais. Etomidato é basicamente uma ampola ou meia, então meia ampola nas vovozinhas, uma ampola inteira nos pacientes maiores, e a succinilcolina daquela forma, né? 60 mg se ela pesar uns 50, e aqui pesando 100 quilos, eu posso pensar em usar os 150 mg, por exemplo. Tá? Quando a gente fala no Precedex e na ketamina, a gente faz aquela diluição de 1 micrograma por quilo. Então, se eu tenho 100 microgramas por ml, está diluído certinho ali, eu vou fazer o ml de acordo com o peso. Se a minha ketamina eu puxei 100 miligramas, né, eu puxei 2 ml, então está tudo diluído certinho. Então, eu vou fazer 1 ml do Precedex, 2 ml da ketamina, vou misturar com 7 ml de soro fisiológico, e a cada ml eu tenho aí por 10 kg de peso. Né? Então, é basicamente a conta que a gente faz na succinilcolina. 1 ml para cada 10 quilos do meu paciente. Tá? E a gente vai fazer de forma lenta, de forma assim, ó, faz 1 ml, vê como é que é a resposta. Faz outro ml daqui a pouco, vê como é que é a resposta. Faz mais 1 ml daqui a pouco, vê como é a resposta. Apagou, você faz o bloqueador e intuba o paciente. Notem que eu falei uma coisa super importante, que é faz um pouco e espera a resposta. Então essas medicações eu trago aqui para vocês, ó, eu acho que não comentei. Eu trago aqui para vocês, ela tem um início de ação. Então, o midazolam dura de 60 a 90 segundos. Então, daqui a 1 minuto e meio, mais ou menos, é que vai estar fazendo efeito. O meu fentanil, aqui o início de ação é de 2 a 3 minutos. Então, notem que não é fazer uma medicação, empurrar todas uma atrás da outra, e esperar que vai dar tudo certo. Demora um pouquinho. Então, às vezes, você está ali, ó, prepara aí o dormonide, mas já pode fazer o fentanil, porque vai dar tempo do fentanil fazer o efeito dele. E aí a gente vai para a técnica. Então, o que é que a gente fez até agora? A gente pré-oxigenou o nosso paciente, a gente preparou o material, viu ali tubo, aspirador, ambu, tá tudo funcionando correto, o laringo está testado, preparamos as medicações que a gente tem, posicionamos bem nosso paciente e finalmente vamos procurar o nosso mapa do tesouro, né? Procurar aquela imagem bonita para a gente poder entubar. Então, a gente tem aqui uma hiperextensão da cabeça, usando bem as duas mãos. Então, posso pegar com a minha mão esquerda no queixo do meu paciente, posso pegar com a minha mão direita na região occipital, levantar e hiperestender bem a cabeça dele. Depois feito isso, eu coloco aqui a minha lâmina do laringoscópio na boca, eu costumo colocar ela toda inteira, certo? Não fico procurando nada no início, eu costumo colocar ela logo toda, pela direita sempre, rebatendo a língua para a esquerda. Tá? E aí a minha mão direita já sai da occipital e já vai aqui, ó, procurando um bom posicionamento, uma abertura bucal aqui no meu paciente pela direita, já para expandir o meu campo de visão o máximo possível. E aí, como eu coloquei o meu laringo inteiro na boca do paciente, eu venho deslizando ele para fora, tá? Então a gente não teve ainda essa oportunidade, mas eu sempre vou deslizando
o meu laringo para fora. E nessa que eu vou deslizando, tem uma hora que a glote vai cair na sua frente. Porque quando você coloca o laringo todo lá dentro, você coloca ele todo, a glote é pinçada. Quando você vai deslizando, tem uma hora que o laringo solta a glote, ela faz cai na sua frente, na sua cara mesmo, na sua cara. Nessa que ela cai na sua cara, você acopla o laringo na valécula, ou seja, você retorna um pouco ele para dentro, mas dessa vez sem pinçar a glote, né? Você vai por cima dela e acopla ele na valécula e levanta a cabeça do meu paciente. Então lembre que como ele já está na posição de sniffer, é como se você ainda puxasse mais um pouquinho. Tem vezes que eu até levanto mesmo a cabeça do paciente, de fato. Não é força, mas o jeito você acaba levantando de fato a cabeça do paciente. E nessa que você expõe, nessa que você levanta pela valécula aí a glote do paciente, você expõe bem aquele mapa do tesouro que eu acabei de comentar. E aí você passa o tubo sob visualização direta. Você vê perfeitamente tudo que está sendo necessário, até aquela marcação preta que eu falei, e a gente insufla o cuff e vai auscultar os pontos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o laringo inteiro, eu passo aqui tudo, o laringo vai até aqui, e eu vou recuando. Na hora que eu passo aqui, a glote cai na minha frente. Eu reintroduzo ele agora aqui, nessa valéculazinha, e levanto a boca, né, a estrutura toda aqui para cima, tá? Eu não faço movimento de pinça, não faço movimentos inclinados, eu levanto mesmo. Aqui, ó, o true anestesista, certo? Com o dedinho levantado, tomando café no estilo. E aí, quando eu faço isso de forma perfeita, essa é a visão que a gente quer ter. A glote aqui em cima, a minha traqueia, né, o meu tubo traqueal aqui, vamos dizer, bem visto, com as duas pregas vocais. Claro que aqui é muito difícil de tirar uma foto, mas é bem isso daqui que a gente quer ver. E a minha exposição perfeita aqui, né, deixa eu só botar para carregar aqui. A minha exposição perfeita da minha traqueia, para a gente poder entubar de forma bem segura, bem tranquila, sem nenhuma possibilidade, vamos dizer assim, de entubar esôfago, certo? Outra imagem muito boa, muito importante é essa daqui, né, que eu trago todos os níveis que a gente falou. Então eu vou colocando coxinha, ó, até, notem que aqui é um paciente super obeso, o pescoço dessa mulher devia estar batendo aqui embaixo da maca, né? Então eu botei muito coxinha para que ela conseguisse ficar na posição de sniffer. O que a posição de sniffer fala? Para o meu tragus aqui da orelha, a minha orelha, ela ficar na região do externo do meu paciente. Então ele está perfeito aqui, ó. Essa é a posição que o paciente tem que ficar. Se o tá funcionando, mas se o meu fone der problema apagar, vocês avisam. Tá? Então essa é a posição que a orelha dele tem que estar, nesse nível aqui do externo do paciente. E falando em externo, a cabeça do meu paciente, certo? Aqui ó, a cabeça dela que vem até aqui, tem que estar na altura do meu externo. Essa é uma boa altura da maca para que você possa entubar sem precisar ficar corcunda lá, né, e se entortar tudo para achar a glote do meu paciente. E aí, às vezes você vai botar um sorinho, às vezes você vai botar uma almofada, ou às vezes você vai botar coisa pra caramba. Você vai botar lençol, almofada, tudo, dependendo do tamanho aí do seu paciente. Você vai precisar colocar coxinha não só na região occipital, mas muito mais na região occipital. Note que isso tudo aqui, ó, tá da região occipital, e aí você vem subindo aos pouquinhos, certo? Então, eu posso começar a botar coxinha aqui, ó, quase na cintura do paciente, vamos dizer, mas vai aumentando, porque se eu só coloco o coxinha aqui na occipital, ele faz aquela posição de flexionar o pescoço para frente. E aí eu vou me atrapalhar, eu não vou me ajudar, né? Eu vou estar atrapalhando a minha intubação. Então o ideal é que vocês vão colocando coxinha para ficar dessa maneira. Eu garanto, né? Eu garanto para vocês que vocês vão ter uma intubação mais fácil se vocês fizerem dessa forma. Agora um ponto importante para quem já intubou, para quem é médico, para quem só faz de uma forma. Existem vícios, tá? Existem pacientes que vocês vão, mas eu sempre intubei a 0 grau, eu sempre intubei sem botar esses coxinhos todos e sempre deu certo. Mas, você, com certeza, você vai estar se entortando mais, você vai estar passando uma dificuldadezinha, você vai estar tendo um perrengue ou outro ali. Se você faz dessa forma, é a melhor maneira, é a maneira que os anestesistas, a galera que intuba muito, os intensivistas, arrumaram e viram que era a melhor forma. É o que está descrito nos cursos de via aérea difícil. Essa é a melhor maneira para você evitar uma via aérea difícil.
Então, a sugestão forte é que vocês façam dessa maneira, tá? E aí, quando a gente pensa em materiais para via aérea difícil, a gente vai lembrar também que, se eu não conseguir ver aquele mapa do tesouro, eu vou, né, respirar, vou respirar eu e o paciente. Então, vamos pré-oxigenar de novo, eu volto, caramba, não consegui entubar, mesmo fazendo tudo certinho, não consegui entubar. Volta a máscara de VNI, volta, né, a Hudson, enfim, deixa o paciente, a Hudson não, né, você vai ter que botar uma máscarazinha para que ele possa respirar, uma vez que ele agora está bloqueado e tudo. Então, ventila o seu paciente e dá uma respirada. Pô, o que é que pode estar de errado aqui? Será que o meu posicionamento está adequado? Será que o meu material está adequado? Eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso fazer uma posição diferente, eu preciso de uma máscara laringe, não tem jeito, eu preciso de uma lâmina maior ou menor. O que é que eu posso fazer? Quer chamar ajuda? Já chama outra pessoa aí para ficar do meu lado aqui, porque caso eu não consiga. Então, dá uma respirada e volta para a zona verde, que eles chamam, né? E aí tenta de novo. Não conseguiu de novo? Pô, chama ajuda, troca aí de médico para entubar. Não tem problema nenhum, certo? Caso tenha uma via aérea difícil, a gente pode lembrar, né, da máscara laríngea, que, por exemplo, que a gente foi citada, né, que a gente introduz a máscara laríngea de forma bem tranquila, certo? Com essa parte, eu nunca sei se é côncavo ou convexo, enfim, mas essa parte que tem a abertura da máscara laríngea, ela vai ficar para frente, né? Então você introduz a máscara laríngea, introduz o máximo que conseguir sem fazer sem forçar quando tiver uma resistência. Nessa que você colocou o máximo possível, provavelmente ela vai acoplar bem aqui na região do esôfago, e quando você insuflar ela vai vedar bem toda a parte do esôfago aqui, e na hora de ventilar vai passar pelo orifício, né, que tem aqui na frente, e oxigenar a parte da traqueia. Notem que isso daqui não é uma via aérea definitiva, é uma via aérea temporária que aí broncoscopia chama um torácico, anestesista, enfim, para ajudar a trocar por uma via aérea mais definitiva. Além disso, a gente tem um combitubo, né, não é tão comum. Eu acho que se eu vi foi só em material de amostruário mesmo, nunca vi para utilizar. Já vi um combitubo utilizado em uma cirurgia torácica, mas assim, uma coisa bem específica, que era justamente para selecionar. Na verdade, não era nem um combitubo, né, era um tubo seletivo mesmo. Mas a ideia é um pouco parecida. Não era um combitubo, não. Mas a ideia aqui é entubar de qualquer forma mesmo. Você enfia um negócio para dentro, se parar na traqueia, glória. Se não parar na traqueia, não tem problema, porque ele tem 2 balonetes, então se parar na traqueia, ele veda bem a traqueia e ventila de forma correta, como se fosse um tubo normal. Caso ele caia no esôfago, ele veda aqui também e o ar vai passar aqui pela frente. Então a gente também acaba oxigenando bem. Tá? Também não é um dispositivo bom para ficar por muito tempo, uma vez que ele vai também ventilar a parte do esôfago. Certo? Então não é legal de ventilar. O buge muito mais utilizado, certo? Muito mais frequente aí nas unidades, principalmente na troca de tubo, ele é muito bem-vindo, tá? Principalmente se não for, né, por obstrução, porque a gente consegue passar por dentro do tubo como se fosse um fio guia. E esse buge ele tem uma pontinha mais maleável, né, uma extremidadezinha mais tranquila aqui. E essa extremidade, aí reza a lenda, que é para você passar, pô, não estou enxergando nada, não consigo expor a glote, não consigo ver as pregas vocais. Você passa esse buge a cegas e essa pontinha aqui, ela vai traqueando aqui, vai traqueando aqui nos anéis traqueais. E você consegue sentir o tac, 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 tac. E aí você sabe que entrou na via aérea correta, né? Na via aérea de fato. Não entrou no esôfago. Mas, assim, eu nunca fiz, certo? Eu nunca fiz isso não, nunca senti isso daí não. Mas tem gente que já usou, já para esse motivo, já relatou sentir. O que eu já usei o buge foi 2 motivos. Para trocar o tubo, então se o tubo tá lá e por qualquer motivo o cuff rasgou, pô, o tubo tá todo certinho, o que é que eu tenho que fazer? Eu boto esse buge aqui, serve de fio guia, eu tiro, cedo o paciente, eu bloqueio o paciente tudo certinho, tiro o tubo velho, coloco o tubo novo, tudo beleza. E a outra coisa que eu usei foi, pô, via era difícil, não consegui ver, eu peguei essa pontinha aqui e levantei a glote de fato, tipo manual mesmo, como se fosse com a mão. Peguei o buge, usei para levantar, vi a via aérea de fato, vi as pregas vocais e passei o buge lá dentro com visualização direta, mas com essa ajudinha, né, como se fosse com uma mãozinha aqui lá embaixo. Não vi, assim, nunca passei para sentir, mas dizem que dá para sentir sim. Outra coisa que a gente pode utilizar, né, e aí sempre que você tiver disponível a tendência é que você utilize, é o laringoscópio com lâmina com alavancazinha. Então essa alavancazinha aqui, você clica,
Você aperta ela e a pontinha do laringoscópio ela levanta. Então, em teoria, você não precisa fazer aquele movimento para cima, né? Você aperta essa alavancazinha e ele mesmo já levanta aqui a glote e expõe a via aérea do paciente para você. E de forma mais sophisticated, a gente tem, né, o vídeo laringoscópio, que aí, enfim, já é Nutella demais, mas teoricamente é o melhor que você tem, né, que é sob visualização aí praticamente direta. Quem não está acostumado tem uma certa dificuldade, porque você não expõe nada, né, você não a tendência é que você quer até expor tudo certinho como se fosse um laringoscópio normal, mas em teoria você não precisa fazer nada disso, porque você vai por visualização direta, né? Tem uma câmerazinha aqui na ponta e aí você consegue enxergar tudo pelo vídeo. A tendência é que você pegue o tubo e com o fio guia, né, de fato, mais... acabei não falando dele, mas não o buge, né? Um fio guia mesmo, meio mais rígido, você coloque a pontinha dele um pouco para cima, porque como você não vai expor, a tendência é que o tubo, você, beleza, estou enxergando tudo aqui, massa, perfeito, mas o tubo sempre vai para baixo. Então você joga a pontinha para cima que ela cai mais fácil aqui na via aérea, tá? Assim, tenho que falar para vocês que existe, mas é muito menos frequente, certo? Muito menos utilizado isso daqui. Atenção bem grande para finalizar essa aula. Se você achou que fez tudo certo e não conseguiu achar o que você tinha que achar, recue. Não seja egocêntrico, não seja, como é que fala? Orgulhoso, né? Aceite que por vezes vai ter via aérea difícil de fato, e que você não vai acertar de primeira, não vai conseguir ver de primeira. Recue, volte para a zona verde, pense com calma, oxigene seu paciente, peça ajuda, inclusive se for necessário. Veja se você precisa trocar alguma coisa, algum material, veja se você precisa ajeitar melhor o seu paciente. Tá? Pense sempre em entubar o paciente da melhor maneira possível. Nunca entube sem ver o mapa do tesouro. Nunca entube seu paciente sem uma boa visualização de todas aquelas estruturas, certo? Não pensem que vai dar certo. Ah, mas peraí, eu tô conseguindo aqui, eu vou passar. Geralmente vai cair pro esôfago. Não tentem fazer isso. Entubou o paciente, lembre daqueles tempos, né, de sedação, de efeito das drogas. Então, a sedação contínua, a analgesia contínua, talvez até o bloqueador neuromuscular contínuo, ele tem que ser utilizado. Então, de preferência, a gente usa o midazolam, o propofol, o próprio Precedex ou a ketamina, tá? São os mais comuns de utilizar. Pacientes com problema de... algumas restrições, né? Paciente muito instável, a gente vai tender a não usar dexmedetomidina, Precedex, justamente porque efeitos colaterais vão ser aí bradicardizantes, hipotensores. A ketamina já é o contrário do Precedex, então às vezes a gente até usa de forma concomitante os dois, um anula o outro, principalmente o Ketadex, né, de forma mais... para indução a gente usa os dois. O propofol não é bom utilizar de forma muito prolongada para evitar síndrome de difusão do propofol. Midazolam a gente evita em pacientes hepatopatas. Então cada um tem suas peculiaridades. A gente tem as doses aqui. No meu Instagram eu já joguei lá tudo bem mastigado para vocês, certo? Diluição sugerida de cada um, a concentração que essas diluições vão ficar, e nos pacientes aí de 60, 80, 100, 120 quilos, qual é a dose que eu vou utilizar na bomba de infusão. Pô, de graça, né? É muito bom aí para pegar essa cola. Lembrem que isso daí são sugestões, certo? Diluição sugerida. Então essa concentração aqui fica de 1 mg por ml. Eu posso usar o midazolam puro? Posso, enfim, façam o que vocês quiserem. Isso daqui é uma diluição sugerida, não é regra geral. A regra geral aqui é o propofol, que você não vai diluir nada, certo? Porque o propofol é um lipídio, você não vai fazer ele diluído em soro nenhum. Você vai usar de fato ele sem diluição. Mas o resto pode diluir aí da maneira que vocês quiserem. Opioide contínuo a gente dá sempre preferência ao fentanil, mas tem remifentanil, né? Você pode usar a morfina, bom, mas o normal é a gente usar o fentanil quando for necessário. Diluição também sugerida, essa daqui, para ficar uma concentração de 10 microgramas por ml. A dose mínima e máxima, 60, 80, 100, 120 quilos, está lá. Né? Lembrando que todas essas doses máximas aqui, se for tirar do livro, eu baixei um pouquinho, tá? Porque às vezes o cara vê aqui, ó, a dose máxima pode ir até 100 ml hora. Então se eu jogar 60 ml hora, tá tudo certo. Calma lá, tá? Sempre aqui, independente do que vocês estão vendo, sempre utilizem o mínimo necessário. Se vocês notam que, pô, aqui eu com 60 ml hora eu tenho o mesmo efeito de 6 ml hora, pô, deixo de 6 ml hora, tá? Obviamente, tá?
bloqueador neuromusculares, a gente tem aqui o rocurônio e o cisatracúrio, certo? O cisatracúrio mais estudado, o rocurônio aí também bem seguro, uma dose, um efeito bem mais rápido. São adespolarizantes, então nunca usem succinil em bomba, certo? Vocês não vão ver porque é proscrito total. Succinilcolina é despolarizante, então você vai queimar a placa motora do seu paciente caso você fique despolarizando ela de forma contínua. Vocês vão usar os adespolarizantes, que eles funcionam de antagonista. Vai lá, obstrui e não deixa a acetilcolina fazer o efeito dela. Então também aí as doses, concentrações, né, sugerido tudo certinho para vocês terem bem de bolso isso daí. Essa parte aqui foi bem mais tranquila, vamos falar um pouquinho agora, depois, na próxima aula, sobre ventilação mecânica. Afinal, vocês entubaram, deixaram o paciente tranquilo, e aí, o que vocês vão colocar no ventilador, tá? Muito obrigado por essa aula, vamos para a próxima.